Olá, professor! Olá, professora! Tudo bem? Sou Eduardo Alberto, mestre em educação, consultor educacional e tenho um canal chamado Edu Educação. E esse canal foi feito para você, professor, porque nele eu discuto estratégias de trabalho lá dentro da sala de aula. E hoje, nesse vídeo, o vídeo de número 5, eu vou discutir uma estratégia de interpretação de texto chamado desafio de questões. Nos vídeos anteriores foram discutidas outras estratégias. Se você não viu, retoma lá, porque tem vídeos muito legais para você. E vamos na aula de hoje. Nas últimas aulas eu trabalhei o sorteio de questões, questões fatiadas e hoje é o desafio das questões. No desafio das questões, o professor vai organizar a classe em duplas, vai ser uma brincadeira, sabe? Um jogo, um desafio entre os alunos. Cada dupla recebe suas questões e desafia o colega a encontrar a resposta certa no texto. Então, o professor, pode fazer esse envelope aqui, para distribuir. Um ele entrega para um aluno, o outro ele entrega para o outro aluno. Dentro do envelope terá questões, e são essas questões que ele vai ter que desafiar o amigo. As questões de um envelope não pode ser igual ao do outro, tá bom? Então, cada criança vai ter questões diferentes. É preciso encontrar a resposta lá no texto, circular ou pintar, tá bom? O aluno fará a correção observando a resposta que fica no verso. Olha que bonitinho que fica essa atividade. Aqui você pega e coloca a questão. E aí, na hora que você abre, aqui dentro está a resposta. Então, a criança, ela vai ler a questão para o seu amiguinho vai lá na folha do texto, procura, circula, e aí a criança vai corrigir o do amiguinho para ver se acertou, se bate com a resposta que está aqui dentro. Se bater com a resposta, o aluno que foi desafiado ganha um ponto. Se errou a resposta, o aluno que desafiou ganha um ponto. E eles ficam competindo entre eles. Essa brincadeira é muito legal, eles adoram na sala de aula. E ganha aquele que acertar mais questões. Agora nós vamos para o texto. Eu separei um texto bem diferente para hoje. Eu separei um conto de detetive, tá bom? Antes de começar esse texto, eu quero retomar um conceito que eu tenho trabalhado nos vídeos anteriores e que a gente não pode esquecer. Quando eu começo a trabalhar um texto, eu tenho dois tipos de leituras, né? Eu tenho uma leitura em voz alta e eu tenho uma leitura silenciosa. A minha leitura silenciosa é a leitura de concentração. É aquela leitura que eu vou me concentrar no texto para poder encontrar as respostas. A leitura em voz alta é uma leitura de fluência, aquela leitura que eu quero ouvir o meu aluno para ver se ele está lendo bem, aquela leitura onde o meu aluno tem que se concentrar nos sinais de pontuação, aquela leitura que quanto mais meu aluno lê, ele vai ficando mais ágil na leitura. Então, são objetivos diferentes. Eu posso escolher esses dois tipos de leitura, mas é legal, inicialmente, eu deixar a leitura silenciosa, onde a criança vai se concentrar no texto. Vai ser o primeiro momento dela com o texto. Depois que a criança tem o seu primeiro momento com o texto, é legal eu fazer desafios de leitura, né? Eu posso escolher um grupo de crianças, né? E essas crianças virem até a frente e ler a história que eu escolhi. Ou então eu posso organizar em parágrafos e eu falo assim, fulano, leia esse parágrafo, ciclano, leia esse. Ou eu posso escolher uma fila da sala de aula e eles irem na sequência. Tá? Eu vou procurando alternativas diferenciadas para explorar o texto, tá bom? Então vamos lá.
Como estou eu aqui com você e eu quero que a gente faça essa atividade, porque a gente consegue assimilar melhor quando a gente participa e vê acontecendo aquilo. Então eu vou estar lendo esse texto para você, que é muito gostoso, tá? É um conto detetive, como eu falei, e depois a gente vai fazer essa atividade para você ver mais ou menos como ela se organiza na sala de aula. E fica a seu critério, professor, se quiser fazer alguma mudança nela. Zinho, o detetive. O detetivezinho estava em seu quarto arrumando suas coisas de detetive, quando ouviu um grito pavoroso. Ai! Zinho saltou da cama, pegou sua lupa e chapéu, abriu a porta do quarto, daí ouviu um grito de novo. Ai! Zinho quase se assustou, mas aí lembrou-se que um verdadeiro detetive não se assusta. Engoliu o susto em seco, pegou um desentupidor de pia que estava no corredor e com um desentupidor debaixo do braço, ele se sentiu mais confiante para enfrentar aquela ameaça terrível e pôs-se a investigar de onde viriam os gritos. Ai! Quanto mais descia a escada, mais pavoroso o grito ficava. O detetivezinho resolveu armar de um tênis largado pelo irmão mais velho, bem no pé da escada. O tênis estava muito sujo e Zinho fez a besteira de cheirar o tênis do irmão. Que chulé, disse Zinho, tapando o nariz. Era uma arma perfeita contra o que quer que fosse que estava causando aqueles gritos de medo. E por falar em grito, ai! Passando pelo banheiro no corredor, o detetivezinho entrou. Pelo barulho que fez, deve ter derrubado um monte de coisas lá dentro. E saiu armado de papel higiênico para amarrar o inimigo, uma escova de dente, caso ele esteja com um mau hálito, e um rodo que podia ser usado como espada ou coisa assim. Carregado com todos os apetrechos, o detetivezinho ouviu novamente. Ah! O grito tinha ficado mais pavoroso. E, finalmente, Zinho pôde identificar de onde vinha o grito. Da cozinha. Aproximando-se com cuidado da porta da cozinha, que estava fechada, o detetivezinho ainda se lembrou de pegar um espanador que estava perto da porta. Por um segundo ou dois hesitou. Devia mesmo entrar? Que terríveis perigos aguardavam atrás daquela porta? Quando ouviu o último, não teve dúvidas. Ele ia fazer o que tinha vindo fazer e chutou a porta da cozinha com tanta força que ela se abriu estrondosamente. Pôde ver então sua irmã mais velha em cima de uma cadeira. A irmã olhava para o lado e deu mais um grito horripilante. Socorro! Que terríveis monstros marcianos atacavam a cozinha querendo raptar sua irmã? Que perversos bandidos assaltavam a casa em busca dos doces que sua mãe tinha feito para o jantar? Que cruéis monstros sanguinários invadiam a casa para sugar todo o leite da geladeira até a morte? O detetivezinho tentou manter a calma, reparou que sua irmã olhava para baixo, estalou os dedos e concluiu brilhantemente. Aham! O que está assustando minha irmã está no chão. Então o detetive aproximou-se do ser maligno que estava causando todo esse terror em sua parente tão próxima. Armado com todos os objetos que pegou pela casa, ele não tinha medo, não podia falhar. E foi então que ele chegou bem perto e pôde ver, ali no chão limpo da cozinha, o que será que ele viu? Uma barata. Gostaram da história? Ela é bem divertidinha, né? Então vamos lá. Zinho Detetive. A atividade que eu proponho, né?
nesse vídeo é que você entregue as questões e uma criança desafia a outra. Eu já separei aqui as minhas, tirei do envelope e a gente vai poder conversar um pouquinho sobre elas, tá bom? Então vamos lá, ó. Por que o Zinho deu um pulo da cama? A intenção é que quando a criança lê para o amiguinho a pergunta, o amiguinho vai lá no seu texto, que já foi lido várias vezes, e tenta encontrar, né? Então lá no primeiro parágrafo tem assim, ó, o detetivezinho estava em seu quarto arrumando suas coisas de detetive quando viu um grito pavoroso. Olha lá. Por que o Zinho deu um pulo da cama? Porque ele ouviu um grito pavoroso, né? Porque aqui, ó, ai, Zinho saltou da cama. Então a resposta certa seria ouviu um grito pavoroso. Aí quando ele ouviu ai, Zinho saltou da cama. Então só se eu marcar ouviu um grito pavoroso já seria a resposta. Porém, na hora de transcrever para o caderno, aí a criança elabora melhor. E aqui, ó, tem a resposta. A resposta, Zinho pulou da cama porque ouviu um grito pavoroso. Isso seria uma resposta mais correta, né? Mais concreta para responder numa pergunta no caderno. Vamos para a segunda pergunta. Quando o detetivezinho saiu do quarto, o que ele levava com ele? Tá bem próximo se a gente for ver. Olha essa questão, ó. Zinho saltou da cama, pegou sua lupa e chapéu, abriu a porta do quarto e daí ouviu o grito de novo. Então, o que ele levava com ele? Sua lupa e chapéu. E a criança teria que marcar isso. Aqui a resposta está escrito assim: o detetivezinho levava com ele sua lupa e chapéu. Então, resposta correta. Terceira perguntinha. Essa perguntinha aqui eu gosto dela. Olha, presta atenção. O que o detetivezinho fez no caminho do grito? O que ele fez? Ai, 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 ai. Tem muitas partes do texto que contam o que ele fez, né? Ó, ele fala aqui, ó. Zinho quase se assustou, mas aí lembrou-se que um verdadeiro detetive não se assusta. Tudo bem. Engoliu o susto em seco, pegou um desentupidor de pia que estava no corredor e com o desentupidor debaixo do braço ele se sentiu mais confiante para enfrentar aquela ameaça. Então, primeira coisa que ele fez, pegou o desentupidor de pia. Então eu só ia marcar aqui, ó. Pegou um desentupidor de pia. Só que a resposta não é só isso. Ele foi fazendo mais coisas, né? Na próxima página eu vejo lá que ele, ó, diz assim, ó. Zinho resolveu de se armar de um tênis largado pelo irmão mais velho. Então, resolveu se armar de um tênis largado pelo irmão. É uma outra coisa. Então, em outro lugar, eu tenho que marcar também essa resposta. Olha o desafio da criança. Marcar em vários lugares, ter que encontrar isso. E aí, lá embaixo, diz ainda assim, ó. Passando pelo banheiro no corredor, o detetivezinho entrou pelo barulho, derrubou um monte de coisas e saiu armado de papel higiênico para amarrar o inimigo, de escova de dente, caso ele esteja com mau hálito, e um rodo que poderia ser usado como espada. Então, olha quantas coisas. Ele pegou o tênis, ele pegou o desentupidor de pia. Primeiro foi o desentupidor, né? Depois o tênis, depois papel higiênico, depois escova de dente e depois um rodo. Olha em quantos lugares a criança tem que marcar para ela ter uma resposta correta. E o outro vai consultar aqui, ó. O detetivezinho pegou o desentupidor de pia, o tênis com chulé do seu irmão, papel higiênico e assim vai. Tá bom? Tem que ter essas 5 coisas. Ou então, a considerar aqui, marcar num cantinho, que pelo menos das 5 coisas terá as 4, seria considerado uma resposta correta. Certo? Última perguntinha que eu separei para esse desafio é: quando chegou ao local do grito, o que o detetivezinho
descobriu. Tá lá no finalzinho, ele descobriu que era uma barata. Gostaram? O desafio das questões é uma atividade muito gostosa, as crianças gostam muito, porque é uma forma de trabalhar brincando, né? Que criança que não gosta de desafiar o amiguinho? É uma forma de você trabalhar a interpretação de texto de uma forma lúdica, né? E isso é bom na sala de aula. As crianças vão entender os conceitos, vão marcar o texto, que isso é muito importante, né? E vão agregar cada vez mais conhecimento. Agora, eu quero ressaltar algumas coisas que eu fui dizendo que é muito importante eu me concentrar. Eu costumo falar nos outros vídeos que dentro desse processo de estudo do texto, a gente não pode esquecer do PIFA. O que é o PIFA? PI é propostas de intervenções, né? E o FA, o facilitador de aprendizagem. Então eu preciso pensar em processos de intervenção. De que maneira eu vou intervir? Quais são os momentos que eu vou fazer isso para ajudar o meu aluno a compreender melhor o texto. E também preciso pensar de facilitadores para deixar aquilo mais fácil a aprendizagem para o meu aluno. Então, durante e antes da leitura, o que eu posso fazer? Vamos retomar. Solicitar que as crianças façam a leitura silenciosa, que é o primeiro contato com o texto, e a criança vai se concentrar nele e vai tirar suas primeiras impressões. Depois, eu escolho uma estratégia de leitura em voz alta e realizo várias vezes para a criança ouvir o texto várias vezes e se concentrar cada vez mais nesse texto, porque um texto necessita ser lido várias vezes. Uma outra estratégia, circular no texto as falas dos personagens, o zinho de uma cor, os gritos da irmã de outro, para você poder discutir com eles quais os sinais de pontuação que tem. Esse é o momento de você fazer a criança pensar que toda fala do personagem começa com travessão, que às vezes ela pode terminar com uma interrogação, que é uma pergunta, às vezes ela pode terminar com uma exclamação, porque envolve algum sentimento. Você discutir isso na sala de aula. Se você não quiser fazer isso, separar as falas do Zinho e da irmã, você pode trabalhar de outra forma. Separar as falas dos pensamentos, porque algumas vezes houve pensamentos, né? E isso vai ser legal, porque você pintaria de vermelho as falas no texto, iria encontrando com as crianças, e os pensamentos pintaria de outra cor. Qual que é a intenção? É fazer essa discussão, né? Porque toda vez que for fala, vai começar com um travessão. E toda vez que for o pensamento, não, é diferente. Em determinados tempos, às vezes aparece aspas, depende mais do próprio autor, da intenção do autor, né? Mas o que é importante, nesse processo aí, mesmo que você escolha só as falas, e mesmo que você escolha falas e pensamentos, você tem que discutir com a classe os sinais de pontuação que são usados, né? E também comparar. Comparar, não esqueça de comparar o que é fala e o que é pensamento, como elas estão organizadas e que tipos de pontuação que compõem esses dois tipos, tá bom? Isso é muito importante. Agora, o PIFA, após a leitura, o que eu vou fazer? Eu vou entregar os envelopes com as questões para as crianças que deverão ser ou sorteada entre elas, ou eu já entregar 2 envelopes para cada um. Fica a seu critério, professor. Se você quiser, entrega um envelope só e eles sortiam as questões entre eles. O primeiro começa a desafiar, lendo uma questão e aguardando o colega encontrar a resposta lá no texto. Aí a criança tem que marcar a resposta. Depois, para conferir, ele basta olhar a resposta que fica atrás da questão, que foi o que eu te mostrei. Ganha um ponto quem acertar mais questões.
E assim segue sucessivamente a brincadeira até terminar e ver quem ganha pontos. Essa estratégia você deve fazer várias vezes, porque as crianças gostam. É um tipo de você trabalhar a interpretação textual sem que eles percebam que estão trabalhando, né? A interpretação, porque é tão gostoso, flui muito rápido. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Sempre debaixo do vídeo, se você clicar lá, você vai ver que eu sempre deixo aí em PDF essas atividades. Tchau e até o próximo vídeo.